Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um Psicotapa Cast, dessa vez muito especial. A gente está com um convidado aqui que é uma referência na área de psicologia hoje em São Paulo. Eu tô nervosa, vou assumir aqui. Vamos brindar, Olha receber aí. com todo carinho. Professor Júlio Rafael, obrigada por estar aqui com a gente. A gente estava até descontraindo aqui antes de começar a gravar, porque assim, é um mini currículo de respeito, entendeu? Coautor em livros. A gente tem aqui mais de 1.350 alunos formados através da Perfeito. Escola Voice, né? Isso. Então, a gente tem mais de 60 mil seguidores. E, assim, falando de psicologia de um jeito certo, sério, digno, de respeito. Enfim, nem vou falar mais nada. A gente tem aí todo o conteúdo que ele pode trazer pra gente. E eu sempre falo, quem vem aqui, gente, sabe do que tá falando, tá bom? Então, tem o crivo alto, tem critérios. E a gente agradece muito você ter topado o convite. O professor Júlio é professor em várias universidades. Tem aí falado sobre terapia de esquemas de um jeito simples, né? De um jeito didático. Nos grupos de supervisão, eu já tive a oportunidade de estudar com você, e eu lembro de um dos exemplos que me marca muito, que eu uso no consultório até hoje. Então, assim, é alguém que tem uma mensagem que realmente consolida, fideliza e que transforma a vida das pessoas. É essa transformação que a gente quer que chegue até vocês. Obrigada, viu? Imagina. E hoje a gente vai falar de um negócio que o Lucas manja pra caramba. Não, Lucas? Eu não acho que eu sou perfeccionista. Não. Eu que sou. Sou tranquilo. Tranquilo? Eu sou, gente, um pouco. Eu luto com isso. Porque eu tenho a percepção de que ser perfeccionista é uma coisa que não é legal. Uma boa percepção. Começou bem. Não é bom ser perfeccionista? De um modo geral, não. Não é bom. A gente pode assumir isso categoricamente. Não é bom ser perfeccionista. Sabe o que eu tava pensando? Tava pensando esses dias. Por exemplo, se eu for lavar a louça, eu vou demorar para lavar a louça porque eu tenho que ficar perfeita, não pode ficar uma gordurinha no prato. E aí, às vezes, eu não quero lavar porque eu vou demorar 2 horas pra lavar, entendeu? Eu acho que se eu não água, fosse né? O planeta agradece. Se eu não fosse tão perfeccionista, eu ia conseguir lavar, 10 minutinhos. Mas eu não consigo. Se for assim, eu não consigo. Então, a gente Tem tem que um ser prejuízo demorado. aí funcional. Que é importante a gente entender que o perfeccionismo traz prejuízos. Que excelência, fazer as coisas com cuidado, cautela, bem feitas, é diferente do perfeccionismo. Perfeccionismo é sempre um problema. Por que a gente se perde nessa diferença entre quando eu vou fazer alguma coisa em termos de entrega? Por que eu quero o perfeito e por que às vezes eu não consigo me educar entre o perfeito e o excelente? E fico com a sensação, né? Com a coisinha impregnada, sei lá. A gente não quer o perfeito, porque a gente não conhece esse conceito do perfeito, ele é uma ideia. Se a gente fizer um exercício aqui, e é importante vocês pensarem, talvez quem está assistindo a gente agora, quantas coisas na sua vida que ocorreram de modo perfeito? Quase zero, acho que Quase nenhuma. zero. Perfeito. Meu Deus do céu. As melhores coisas da minha vida não aconteceram de um modo perfeito. As coisas que mais me fizeram progredir não aconteceram de um modo perfeito. Perfeição é uma ideia. O que a gente tem medo é do fracasso. O que a gente tem medo é da rejeição. A gente acredita que buscando a perfeição, tentando não ter defeitos, a gente vai ter sucesso e vai ser aceito. Então, no fundo, não é sobre perfeição, é Não sobre é. aceitação. Sobre aceitação. Ui, receba. O Nossa. perfeccionismo não nos torna melhores. O perfeccionismo é um jeito danoso de lidar com a falha inevitável. Ai, repete, professor, pelo amor de Deus. Eu tô me Como sentindo meus que é? pacientes na Eu também terapia. sei. O Anota. perfeccionismo não nos torna melhores. O perfeccionismo é um jeito danoso de lidar com a falha inevitável. Porque todo processo de evolução envolve falha. A gente tá aqui, é o meu primeiro podcast. É o meu primeiro podcast, né? E assim, a gente envolve desenvolvimento de habilidades. Eu não posso exigir de mim, né, um grande desempenho nesse momento de algo que eu não treinei. Seria injusto comigo. Como é que eu posso exigir perfeição de algo que eu não treinei? Ou um excelente desempenho de algo que é a primeira vez que eu estou executando? Sendo que se tornar bom em algo, a gente ganha com a prática e não
com a autoexigência. Olha a diferença. Muita Você entendeu diferença. isso? Consegui entender. Né? E o prejuízo é a procrastinação, porque ele não vai, aí vira um caos, né? Fica louça, a gente quer tacar o prato na cabeça dele. Ou o tempo, né? Porque se a gente parar pra pensar... Tempo, ó, esses dois que você trouxe, né? O tempo que leva, né? O desgaste. Então, assim, tentar fazer desse modo, o que eu poderia fazer em 10 minutos, eu levo 2 horas. Além de eu prejudicar a minha vida de uma forma geral, eu também me desgasto no tanto que eu estou me dedicando àquela tarefa que não exigiria aquilo de mim. Tem uma autocrítica, a gente tem prejuízos internos, emocionais com o perfeccionismo, né? Uma autocrítica exagerada, uma baixa autoestima, porque a conversa interna do perfeccionista é sempre pedindo mais dele, nunca é o bom o suficiente, nunca está excelente. Tá todo mundo achando que tá bom, mas o perfeccionista está olhando para onde? Para o defeito, para a falha. Faltou isso, faltou aquilo. Quais são as conclusões que um perfeccionista chega a respeito do seu trabalho? Ainda está faltando, não está bom. Tá sempre em busca, é uma busca, é quando eu conseguir aquilo, quando... E aí não começa muitas vezes, né? Porque a gente falou em um episódio atrás sobre esse começar. Primeiro, eu acho. E foi muito curioso, porque assim, essas canecas já deram pano pra manga. Por quê? Era pra gente ter começado 2 semanas antes do que a gente começou. E aí, eles me mandaram, tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí, do nada, a caneca! Não tem a caneca! E aí, o produtor super, né? Já tá acostumado, isso que você falou, já tem uma prática, né? Com esses surtos de quem tá começando agora. E aí, ele mandou assim no áudio: Ana, é legal as pessoas verem. Ele trouxe um pensamento super funcional. Ele falou assim: é legal as pessoas verem você sem caneca e com caneca, e daqui a pouco num lugar melhor, e as pessoas irem acompanhando todo o processo. Eu confesso que gerou uma mudança. Não fiz sem a caneca? Não fiz sem a caneca. Esperei a caneca chegar. Mas para você ver o nível de exigência que a gente se coloca em algo que a gente está começando, que é passível. Quem estava olhando para a caneca? Eu. Só você. Até me engasguei. É verdade. E eu fiquei com a caneca rodando na minha mente. Eu falei, gente, o público é uma nem sabia da caneca, Ninguém sabia. Nem eu sabia. Já era o dia de gravar e eu desmarquei tudo. E falei, não tem a caneca. Esse é o olhar do perfeccionista. Está olhando porque falta, enquanto as pessoas estão conectadas com a mensagem, por exemplo. Estão conectadas com aquilo que a gente está falando. Estão conectadas com os problemas que elas vivem, que elas querem resolver. Ninguém está vindo assistir o podcast por conta da caneca. Ai, receba o psicotápa do dia. É isso. Tá bom, agora. obrigada. Olha, gente, acabou de começar o rolê e já tá assim, ó. Mas isso eu trago na prática, porque assim, eu percebo que eu gerencio com muita habilidade, assim. Falo, olha, e isso vem muito de padrão de família, né? De não tá bom, não tá... Eu lembro de uma frase que ficou super marcada na minha mente. Eu ganhei um campeonato. Meu pai é do ramo de esportes, a vida inteira a gente foi inserido, né? Ele já foi secretário de esportes, então, assim, todos os esportes possíveis e imagináveis, eles colocavam a gente para fazer. E eu lembro que eu não tinha tantas habilidades assim, né? Olha, gente, tô sofrendo um bullying. Eu lembro, porque assim, futebol, eu ficava com medo de levar um chute no meio da canela, ficar roxa. Até fui um pouquinho melhor no handball, mas aí caía, me machucava. E sempre aquele olhar do meu pai de tipo assim, olha, de repente vira alguma coisa, né? Vai virar uma jogadora de alguma coisa. E pra falar a verdade, eu até criei uma versão. Eu hoje sou uma pessoa que você não me vê jogando nada. Nem joguinho de celular, pra você ter noção. E uma das vezes eu ganhei um bendito de um campeonato de vôlei de praia com muito sacrifício, alta, né? Então, pra média da região norte, eu sou bem mais alta. E eu cheguei toda orgulhosa com a medalha, assim, ó. Cheguei com a medalha e falei assim, pai. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Olha, eu ganhei um campeonato de vôlei de areia lá, de praia, de dupla, não sei o quê. Fiz assim, mostrei pra ele. Professor, sabe o que ele falou pra mim? Imagina o nível deste campeonato. Eu imagino o papai falando isso mesmo.
qual foi a vez que eu voltei para um vôlei de praia? Nunca mais se viu. Poderíamos estar falando de Adriana Biachel. Né? Você acabou com isso, pai. Brincadeira, amor. O mundo da psicologia agradece você. Ok, né? Nossa, mas então, o que a gente está falando? De uma família que dentro da terapia do esquema a gente vai chamar de uma família do quinto domínio, uma família crítica, exigente, Muito. que coloca o perfeccionismo, o dever, a obrigação antes do prazer, do lazer, do relaxamento. Muitos pais confundem, muitos pais acreditam que estimular a criança a crescer, a se desenvolver, é sempre exigir mais, é sempre exigir mais. Só que quando eu exijo, eu crio essa sensação de que nunca tá bom, eu não sou bom o suficiente, não sou bem visto, não sou amado, não sou admirado. Sendo que se eu faço o contrário, se eu valido as habilidades, as competências, as inclinações naturais, algumas pessoas gostam mais de artes, outras mais de esportes, outras gostam de ler, né? Se eu incentivo e estimulo estas inclinações que nós, ao longo do desenvolvimento, vamos demonstrando, aí se torna divertido fazer aquela coisa. Né? Eu me torno bom porque eu estou gostando, porque eu gosto de praticar aquilo, aí a minha habilidade vai aumentando, consequentemente, a minha capacidade, eu vou ser reconhecido e elogiado por aquilo. Então, eu desenvolvo uma autoestima positiva. Agora, o perfeccionista, por baixo dele, por baixo dessa capa, né, tem muito medo, tem muita insegurança, tem essa sensação de insuficiência. Então, essa família crítica, exigente, em geral, proporciona esse tipo de padrão. Um outro tipo de família também. Às vezes, uma família distante, fria, abusiva, pode trazer para a criança que ela está faltando alguma coisa nela. Falta alguma coisa em mim e eu preciso compensar o que me falta, sendo diferente daquilo que eu sou, para ver se eu recebo algum tipo de amor, para ver se eu recebo algum tipo de atenção, algum tipo de validação. Então, eu tenho um padrão perfeccionista que vem de uma família, né, exigente, e eu tenho um padrão perfeccionista que vem como compensação de uma família fria, distante, que me deu pouco afeto, na tentativa de receber isso por meio das coisas que eu faço. E você sabe que, assim, barra terapia, o que me trouxe mais capacidades de se gerenciar, e de ir a público, e de ir pro Instagram, e de meter a cara a tapa, foi o distanciamento dessas críticas. Porque elas eram, e elas ainda são, né, quando a gente tá próximo, é que quando você se distancia, você consegue ver o nível, às vezes, da exigência, da crítica, parece que não, né, e a gente sabe que, às vezes, acho que isso é importante falar, os pais, eles estão cheios de boas intenções. Sim. Tem pais que viram pra você e falam, mas eu tô falando a verdade. Tô falando pro seu bem. Pro seu bem, mas eu digo por experiência e por terapia, que foi necessário uma distância de anos para que eu fosse limpando a minha mente, trabalhando, trazendo visões mais funcionais que não vieram da família, vieram de pessoas de fora, para que eu começasse a me ver de um jeito diferente, porque era uma régua alta. E eu ficava, sabe o quê? Eu fazia assim, já que eu não vou ser essa pessoa que tá na mente deles, eu não vou ser. Eu fiz um comportamento, que aí você pode falar com um pouquinho, não vou falar qual que é, mas assim, eu fiz um comportamento de uma postura o contrário na adolescência. Entendeu? Assim, já que eu não vou ser a nota 12 da escola, então eu vou ser médio, vou ser o 5. E tá bom pra mim. E tá bom pra mim. E muitos adolescentes fazem isso, né? Do tipo assim, a expectativa que estão colocando é tão alta, é tanta exigência, que eu vou ser o 5. Vou ficar aqui, o 5 passa. E muitas vezes é isso que você falou, não tá explorando as capacidades. É um protesto do adolescente, né? É pesado demais o que você tá me pedindo, é pesado demais esse fardo, eu não dou conta. E alguns conseguem dizer, eu não quero dar conta, eu não tenho que dar conta desse fardo. Outros não. Outros dão uma resposta de sempre tentar, né, segui-lo. E às vezes, que é mais ou menos o que a gente está conversando aqui, eu tenho uma oposição numa fase da vida, então lá na adolescência, mas pior do que os pais que estão fora são os pais que a gente carrega dentro. Ai, né? Ele sempre aparece. Então, eu sempre falo do meu pai, seu Joel, um nordestino de Sergipe, né? Durão. Então, eu tenho uma voz aqui do seu Joel, que é o meu pai sergipano, que exige muito do Júlio, porque ele era durão também.
né? Então, eu era o cara que tirava 9,75 e estava triste, né? Eu lembro do 9,75 de fenomenologia na faculdade. Muito bom. Eu lembro chegando pro professor, eu acertei, eu só errei ali o gabarito. Ele, Júlio, você vai superar. 12 Você anos, vai brincadeira, superar. 20 anos depois. 20 anos depois estou eu Corta aqui. agora, falando disso num podcast. Mas foi na terapia que o Fábio, meu terapeuta na época, Júlio, 7 é 10, que era a média. 7 é 10. Funcional, Né? né? É isso. Um alerta funcional. 7 é 10. E aquilo era terrível, porque dava a sensação de quem seria um aluno 7. Então, o meu medo, o problema não era, de novo, ó, não é o 9,75, não é não tirar 10. Era o pensamento que eu tinha de qual seria o profissional que foi aluno 7. Que aí carrega uma carga de ansiedade, de pressão A ideia de que absurda. você vai fracassar lá na frente. Então, ó, é o medo do fracasso, é o medo de não dar certo, é o medo de não ser aceito. E a gente vive hoje numa sociedade que defende isso, que prega isso, o perfeccionismo no desempenho, o perfeccionismo na imagem pessoal, o perfeccionismo nos esportes, né? O perfeccionismo nas relações. Então, eu não posso desagradar o outro, eu preciso me comportar de uma forma perfeita a fim de ser bem visto e admirado pelos outros. Só que quem consegue? Você nem é você mesmo, né? Se você for querer agradar É uma os outros. capa e você não corre o risco de ser amado por quem você é. A gente se perde. Você tá sempre... Esse é o grande risco do perfeccionista, né? Quando a gente aplica esse perfeccionismo nas relações, se a gente não corre o risco de desagradar o outro, a gente nunca sabe se a gente está sendo amado de verdade ou se o outro gosta só do que a gente faz por ele. Ai, isso é muito Como que é tenso. essa última parte? Se a gente vive esse perfeccionismo nas relações e não corre o risco de desagradar o outro, a gente nunca sabe se ele gosta da gente de verdade ou se gosta só do que a gente Tipo, faz. eu tô por com a ele. menina lá e aí eu faço tudo que ela me pede, um Nunca exemplo. digo um não. Nunca digo não pra Não ela. Eu nunca vou manifesta. saber se ela tá gostando de mim só por causa que eu sempre digo sim pra ela ou se ela gosta de mim porque ela gosta de mim mesmo. Na hora que você fala, eu não quero fazer isso, ou eu gosto de outra coisa, é a vez dela fazer por você, porque num relacionamento é assim, né? Uma alternância. Claro. E se não ocorre nunca, eu nunca sei se ela me ama ou se ama só o que eu faço por ela. Porque se o amor não envolve aceitar a gente naquilo que a gente falha, a gente tá falando de amor? Que amor é esse? Que não aceita a nossa falha, a nossa vulnerabilidade, os nossos medos, as nossas inseguranças. Que amor é esse? E tem muita gente sofrendo, quero ser o namorado perfeito, o funcionário perfeito, o filho perfeito, sei lá, tanta perfeição e tudo. É até um exemplo de um amigo meu, que a gente tava conversando agora de um relacionamento que ele teve, que acabou e tudo mais, e aí eu cheguei a falar com ele assim, falei, cara, mas você não acha que, tipo, você fazer tudo o que ela queria sempre não prejudicou? Aí ele veio com o ponto de, mas se eu tô com a pessoa e não vou fazer tudo o que ela quer, pra que eu vou estar com ela? Aí eu falei, não, mas tem que ter a linha tênue aí entre fazer tudo e fazer o necessário também, não é, tipo, não é Sim, meio isso? não, e tudo, gente, né? Esses pensamentos... Tipo, falar nunca ele Tudo, falava né? não. É. Sempre tava bom, eu quero ir ali hoje. Não, mas eu quero ir lá. Ela falava, então vou fazer porque ela quer, vou fazer a vontade dela hoje. Falei, mas não tinha um dia que tinha que ser sua vontade que era feita? Que, tipo, era você que tinha que falar, não, hoje eu vou escolher. Você já escolheu as últimas 50 vezes, deixa eu escolher hoje. Aí ele, não, mas é porque se eu não vou fazer tudo por ela, tipo, qual o sentido de eu estar namorando com uma pessoa que eu não vou fazer tudo por ela? Eu falei, mas não é tudo assim também, No né? sentido de querer partilhar a vida com alguém, não se submeter a alguém, né? Isso. Porque Exatamente. submissão não é amor. Se a gente fala, então, né, de que alguém, né, que não aceita as nossas falhas, a gente não está falando de amor. Me submeter sempre à vontade do outro, a gente não está falando de amor. Não é amor. Se eu não existo, se eu tenho que me anular 100% em nome de alguém, certo? Essa pessoa não me ama, ela ama só o que eu faço de acordo com a vontade dela. O amor exige que eu ame o diferente de mim, porque não tem um outro ser igual, né? As nossas digitais, a nossa íris, nosso tom de voz, tudo isso marca as nossas singularidades fisicamente falando, né? Mas com relação à nossa personalidade, os nossos gostos, as nossas emoções, aquilo que a gente pensa sobre o mundo, a gente tem inúmeras outras singularidades que quem nos ama precisa nos respeitar. E a gente tá falando de aceitação de novo. Volta pra aceitação, porque eu quero fazer esse tudo pelo outro, essa entrega, pelo medo, muitas vezes, de agir do meu jeito,
Uhum. que é uma das coisas que a gente vinha conversando, né? E como é que nasce esse medo de agir? Ah, não, porque se eu falo esse não? Porque se eu desagrado? Será que ela vai Porque... embora? Será que que ela não vai vai mais querer? embora? E aí eu tenho que lidar com essa rejeição que muitas vezes eu já carrego da vida. E aí eu chego nesse relacionamento. Como é que os seus pais reagiam quando você errava? Essa é uma das perguntas que eu faço para os meus pacientes todas as vezes que eles ficam só nos pais perfeitos. Meus pais maravilhosos, meus pais eram assim, fizeram o melhor, não sei o quê. Eu falei, eu entendo, que bom que você teve pais excelentes. Como eles reagiam quando você errava? Como é que seus pais te corrigiam? Eles nunca me bateram, mas eles me davam um gelo. Né? Então, esse pai sergipano durão nunca me bateu. Meu pai nunca me bateu. Bateu nos meus irmãos, não bateu em mim. Então, né, já tive privilégios. Já tive privilégios. É verdade. Mas, né, nunca bateu em mim. Mas meu pai ele sempre vivia sob ameaça. Então, como é que meu pai corrigia? Ameaçava de bater. Ameaçava de punir. Né, ameaçava. Então, o medo estava presente de qualquer forma. Como é que minha mãe me corrigia? Minha mãe gela. Minha mãe não batia, mas minha mãe é aquela que fecha a cara, não fala direito, né, virava, assim, tipo, retira o afeto. Então, tudo isso vai dando uma sensação de que errar é inaceitável e que erros me trazem prejuízos grandes, certo? Agora, ao longo da nossa vida, né, quantas coisas que nós fomos errando e que a gente precisou do erro para fazer a coisa certa. Ô, professor, Né? agora eu vou fazer uma pergunta bem... Porque assim, ó, a gente sempre fala de padrões. Então, se você vem desse padrão onde essa mãe gela, faz um tratamento de silêncio, faz bico. Minha mãe também é do embirra, tá? Minha mãe, ela tá na terapia agora. Nossa, melhorou, hein? Terapeuta da minha mãe, chata. te amo. Te amo. Ela faz greve de fome. Fazia, é passado. Faz greve de fome mesmo. E um bico, assim, ó. Falei, não gente, quero mais jantar. acabou de aplicar Não quero mais botox. Eu jantar. falei, gente, é um jejum intermitente que ela tira. E a gente sabe disso na vida, porque a gente realmente vê e dá essa sensação que você falou. Ora, a ameaça é a retirada do afeto. Mas, por exemplo, hoje você sendo pai, como é pra ver a tua filha errando e ter essa postura diferente, que é uma quebra de padrão? Sim, que tem que ser lutado. Primeiro que, assim, eu amo ser pai. Pra mim é a melhor coisa da vida. Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Maria. Minha filha tem 5 anos. Eu amo ser pai. Eu tinha certeza que eu queria ser pai antes de ter certeza que eu queria casar. Uma ordem invertida na minha cabeça, mas era um desejo genuíno, né? Mas eu tenho que lutar contra o padrão. Esses padrões são automáticos. Né? Então, assim, não é pelo fato de ter conhecimento, você que está ouvindo, não é porque você está tendo este conhecimento que você amanhã vai acordar não sendo mais perfeccionista. Né? É um combate diário contra um padrão automático que vai precisar que a gente interrompa esse processo e escolha fazer diferente. Né? Então, eu evito qualquer frase, eu procuro reforçar a minha filha pelo esforço. Por exemplo, não se aquilo está bonito, belo, perfeito. Falo, nossa filha, que bom como você se dedicou para isso. Eu amo quando você tenta de novo as coisas, né? Então, assim, e ela é muito cuidadosa nas coisas. É difícil falar da Maria porque, assim, ela é tão... Um presente, ela é né? tão bonitinha, ela é tão, assim, tudo pra mim que ela faz é bom. Tudo é belo. E ela não foi a criança birrenta, né? A criança que exige muito da gente. É super tranquila nessa parte. Mas quando vem aquele impulso de querer exigir mais, né? Aí eu tenho que controlar e saber como exigir. Porque eu não estou falando de permissividade. Né? Toda criança vai precisar ser direcionada. A gente, às vezes, tem que mudar um pouco essa ideia da punição para direcionamento. Como é que eu vou punir aquilo que eu não ensinei? Nossa. Eu não ensinei. Como é que eu vou cobrar uma regra que a criança não internalizou? Se eu tenho uma expectativa de que uma criança de 3 anos, 4 anos não pule no sofá, eu que estou errado, porque a criança vai pular, porque ela está explorando o ambiente, ela está explorando o corpo dela, ela está fazendo 1000 coisas que são próprias de criança, quem está falhando é o adulto. Desculpa, não é a criança está sendo a criança que ela deve ser. Né? Receba! Pra minha irmã essa daí, tá ouvindo aí, Camila? De presente, bebê! Brincadeira. Ela tá sendo a criança que ela deve ser. Então, se eu tô dizendo ali, gastando, desce daí, 1, 2 vezes, com uma expectativa de uma criança de 2, 3 anos responda a um comando verbal, certo? Que às vezes nem um adulto dá ouvidos um ao outro. Se eu quero... Júlia, ela vai se machucar, ela vai quebrar o sofá. Chega perto da criança. Pega a criança com gentileza, fala, olha, assim, você vai se machucar. Assim não dá pra você ficar pulando, né? Quantas vezes eu vou ter que falar? 1000 vezes. Você não tem noção. Quanto tempo você demorou pra começar a ler?
a escrever, Parece que a gente esquece, né? andar de bicicleta, Nossa. aprender a nadar. Nada do que a gente faz bem hoje, a gente fez de um dia para o outro. E a gente quer exigir das crianças que, com uma fala nossa, né, elas simplesmente deixem de fazer aquilo que é próprio delas. E, na verdade, também, se você parar pra pensar, você também tá no aprendizado de ser pai. Total. Então, assim, Total. são processos acontecendo simultaneamente. Essa criança tá sendo criança, mas eu também tô aprendendo a ser pai, a ser mãe, né, de um ser vivo, um Que a organismo pessoa vivo. pode falar assim, não tá sendo uma boa criança, não tá sendo uma criança obediente, mas será que você tá sendo um bom pai? E a missão da nossa vida é obedecer. Não é obedecer. Né? A gente quer que as crianças sejam obedientes e, quando se tornem adultas, que elas se tornem pessoas autênticas, né? Que elas sejam bem-sucedidas, que elas tenham voz, tenham vez, e a gente fica simplesmente minando as crianças. As crianças precisam de direcionamento, de orientação, mas também de liberdade de expressão, expressar seus sentimentos, né? Minha filha, ela pode falar para mim, não gostei disso, tô com raiva, tô brava agora, não gosto. Eu falo, tudo bem, né? Você pode ficar com raiva, tudo bem, você pode não gostar disso, mas eu estou fazendo isso por isso, por isso e por isso. Agora você não pode comer o doce, agora você tem que sair da frente da TV, porque senão faz bem para você. Pega o óculos, Carlos Alto, põe o óculos, como qualquer pai. Né? Vou ter que chamar a atenção dela para coisas que ela ainda vai precisar internalizar. Mas é como se faz. E eu acho que, assim, uma das coisas que a gente precisa pensar é no desconforto da mudança. Porque, por exemplo, o perfeccionista, no exemplo do Lucas, que lava a louça, é super desconfortável diminuir esse tempo de lavagem de louça. E às vezes eu não quero mudar, porque eu também não quero lidar com esse desconforto de perceber que não ficou 100% essa louça, mas que eu tive outros ganhos. Eu saí no horário, eu tive minha mãe, minha irmã me enchendo menos no meu saco. Então eu percebo a gente com dificuldade de lidar com esse desconforto, porque isso é uma provocação que eu faço sempre no consultório, que é necessário lidar com o desconforto. Porque assim, ó, eu 35 anos, pensa, né? E a gente vem de uma cultura que tem a questão do cristianismo, tem essa questão, né, da submissão, dos mais velhos, e de tudo isso que muitas vezes é distorcido, né? Dessa honra pai e mãe, que pai, que mãe, que são esses, né? Enfim. E eu tive um episódio recente, eu demorei um tempão pra ir num show que eu queria muito. Então, pensa, eu tava assim, criança feliz, né? Lá no esquema, tava na diversão, necessidade sendo suprida. E aí eu recebi uma ligação do meu pai dizendo assim, eu tô na porta da sua casa. Eu tava muito distante, eu tava num show feliz, curtindo, que eu tinha esperado muito. E naquela hora, eu me conheço, a filha, que honra o pai, toco violino. Eu teria simplesmente, tipo, não, o show vai ter sempre. Meu pai, na porta, 10 horas da noite. Então, assim, uma chuva de pensamentos automáticos. E eu lidei com o desconforto de pegar e mandar um hotel pra ele. Falei, ó, booking. E ele foi, e ele sobreviveu. Ótimo. E a relação, isso que é muito interessante. Tipo assim, a relação não desgastou, não. Tipo assim, dormiu, viveu. Depois ainda me agradeceu, falou, ó, tá, era bem perto e tudo. Então, assim, a Ana de lá de trás teria pego e, tipo assim, vamos, vai pedir, vamos embora do show. Então, assim, muitas vezes a gente faz esses movimentos, né? Porque são prisões e porque às vezes é mais confortável permanecer num sofrimento. É um sofrimento conhecido. Isso. Que eu tô Isso. abrindo mão, que eu tô fazendo a vontade do outro. Então, tem alguns sofrimentos que se tornam meio que nossos companheiros de vida. Eu posso sofrer, mas eu não posso fazer o outro sofrer. Eu posso assumir o desconforto, mas eu não posso gerar o desconforto no outro. Porque a gente começa a fazer algumas relações que não são verdadeiras. Então, se eu desagrado alguém é porque eu fiz algo de errado. E fazer algo de errado me torna uma pessoa ruim. Olha as conexões que a gente vai construindo, mental. né? E é impossível, é inevitável desagradar. É inevitável falhar. Essa palavra aqui, né, eu vou usar muito. A inevitável falha. É inevitável desagradar as outras pessoas, por mais que a gente tente, né? Se a gente for usar esse critério para dizer que nós somos bons ou maus, a gente vai ser uma pessoa ruim sempre, então. Não vai ter jeito de se tornar uma pessoa boa, né? A intenção de fazer o bem, ela precisa passar pelo não, pelo limite, por desagradar, né? Eu costumo usar no consultório também um exemplo para a gente diferenciar o que é bom e do agradável, né? A gente confunde isso.
Se a gente pegar um usuário de drogas, de qualquer substância, certo? Quando a substância que ele usa, né, se ele vai beber, para ele é muito agradável, mas é bom. Entende? É agradável, mas é bom. Se eu vou tomar uma injeção, se eu estou doente, né, e eu preciso ali de tomar uma injeção por alguma coisa, é muito desagradável. Vai doer, mas é bom. Então, nem tudo que é agradável é bom. E nem tudo que é desagradável é ruim. Eu preciso entender as consequências daquilo. Eu não sou de ferro, que aguento tudo, mas vocês não são de plástico, que não aguentam nada. Também. Nossa, pesado. Não é? Eu não sou de ferro, mas você também não é de plástico, tá ouvindo? Os de plástico que estão ao meu redor, pelo amor de Deus. A culpa não é minha, né? A culpa não é minha. Vê se torna de um material um pouquinho mais resistente, né, meu filho? Silicone, talvez, brincadeira. Silicone. Deus pai, Ok. Deus pai. Então, percebe? A gente confunde o desagradar como se fosse uma atitude ruim. Então, eu vou desagradar minha filha quando eu falo você vai comer doce só no final de semana. Eu vou desagradar quando eu falo agora sai da TV porque é hora de fazer atividade, né? Então, assim, estes desconfortos, eles são necessários para o amadurecimento. Por que a gente hoje, em vários lugares, vê as pessoas dizendo haja como adulto, no mundo adulto? Parece que a gente perdeu um pouco da dimensão do que é ser responsável, do que é ter disciplina, do que é fazer o que é preciso, porque a gente fica buscando prazer e satisfação a todo momento para a nossa vida e prazer e satisfação para o outro. Que ainda é mais pesado. Ainda é mais pesado. Aí eu aceito, por exemplo, viver o desconforto para mim, porque eu quero ser uma boa pessoa. Então eu não posso desagradar meu pai. Eu prefiro desagradar a mim do que ao meu pai, né? E Aí eu sou uma boa filha, né? foi desconfortável, porque eu peguei e falei assim. E aí, depois pra volta pro show. Né? Mandei o hotel. Mandei sair correndo, caiu a Viu o conexão. show, Botei né? no modo avião. Mandei. E aí, como você volta? Então foi desconfortável. Mas dali também deu input pra gente ter conversas. E acho que isso é uma coisa importante. Que boas relações e relações que... E geralmente, né? Ou é com pai, ou é com mãe, ou é com irmão. Que aí a gente carrega por muito tempo. Exige da gente conversas difíceis. Conversas, né, de confronto. De dizer, olha, peraí, até aqui você agia comigo desse jeito. Agora você não pode mais agir comigo desse jeito. Então, a gente passa por alguns processos que são extremamente importantes para a gente também ir se aceitando. Porque esse medo de errar e esse perfeccionismo vem disso, da dificuldade que eu tenho de dizer pro outro, olha, tem um limite agora entre você e eu, e esse limite precisa ser respeitado. E aí eu acho que você toca num ponto que a gente falou da aceitação, a autoaceitação e a aceitação das nossas vulnerabilidades, a aceitação das nossas fraquezas, a aceitação de que o perfeito é só uma ideia que eu carrego na minha cabeça, né? Isso diminui o peso das críticas. Então, muita gente pergunta, Júlio, como é que eu me torno autoconfiante? Júlio, como é que eu diminuo, né, o peso que eu dou à opinião dos outros? O problema não é a opinião dos outros, é onde ressoa em mim. É onde ressoa dentro de mim. Encontra lugar em Se eu mim. já tenho um crítico interno aqui que fica dizendo, você não é bom, você falha, você não é digno de receber amor, você não tem valor algum. Vozes. Quando eu encontro uma voz que fala algo parecido, certo? O que machuca... Carimbo. É. Um carimbo. É um carimbo. E que às vezes machuca é isso, a pessoa né? nem é importante. Pode prestar atenção. Às vezes eu faço essa pergunta. Eu falo, peraí, quem falou? Quem é? Ah, uma colega. Quem é essa colega, gente? Quem é ela na fila do pão, né? Tipo, calma, vamos voltar. Duas casas. Porque assim, às vezes... Não, foi fulano de tal, foi assim... Quem é? Então a gente às vezes nem se pergunta quem é, justamente por esse lugar, porque pega. já estava aqui dentro. Na verdade, ela nem acha que foi a fulana ou foi a ciclana, já foi uma voz que ela já conhecia. Como se estivesse só revelando uma verdade que ela tenta esconder a qualquer custo. Então, se você quer se tornar alguém mais autoconfiante, aceite as suas falhas, as suas limitações. Né? Aceite, não vai ter onde ressoar. Eu vou errar, eu tenho fraquezas mesmo, não vou conseguir te agradar sempre. Certo? Se eu aceito este lugar, na hora que o outro até aponta alguma coisa que eu tenho que melhorar, eu vou falar, nossa, isso aqui Obrigada. faz sentido. Isso aqui faz sentido. Agora, quando é alguma coisa também que eu não reconheço em mim, respeito a sua opinião, penso diferente. Né?
Posso até agradecer, não, obrigado pela sua opinião, mas eu não preciso fazer nada com aquilo mais, né? É um pacotinho da pessoa, né? É dela. Ai, é tão lindo Né? quando isso acontece, quando a gente sabe que é do É outro. do outro, é um pacotinho dela. Você assim, olha, obrigado, eu não vou levar isso pra casa, né? Então, assim... Toma aqui, é teu. né? Fica com essa toxicidade pra ti. Porque às vezes Eu é. costumo falar, nossa, gente, deve ser muito difícil viver com a cabeça dessa pessoa, né? Costumo falar, deve ser muito difícil. Aquela pessoa que é crítica o tempo todo, que nada tá bom, que reclama de tudo, né? Não é sobre mim, é sobre ela. É sobre ela. É sobre como ela se enxerga, como ela enxerga a vida. Então, se eu assumo as minhas vulnerabilidades, se eu assumo que eu não preciso ser perfeito para viver bem, para ter sucesso e progredir, né? Aquela crítica, ela não vai ter a potência que a gente deu em algum momento da vida. Né? E vale lembrar que isso é um processo. Eu preciso ir para a exposição, eu preciso trabalhar, e isso é dia a dia. Existem ambientes que não permitem a falha. Então, existem empresas que querem o perfeccionista porque querem que você dê o máximo de si, independente da sua saúde física e mental. E por isso está todo mundo adoecendo, né? Certo? Então, é o colaborador ali desejado pela empresa, certo? Só que aí eu falo, a que custo? A que custo? Você sabe que eu tive um momento de decisão acho que uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, que eu tinha uma ideia de que isso é bem legal, porque eu sempre psicoeduco sobre trabalho, sempre que eu tenho oportunidade, pra gente pegar mesmo a raiz do que é trabalho, do que é você no trabalho, do que é o lugar que o trabalho ocupa. E pra mim, eu e o trabalho era uma coisa só. Colada, assim, ó. Então, quando alguém dizia assim, esse e-mail veio com erro de português, eu sou a pessoa que erra português. Aquilo pregnava. Eu saía do trabalho assim, ó, chutando lata. Quase todos os dias. Quase todos os dias. Então, chegou uma reclamação de um fulano de tal porque você não atendeu na hora marcada. E às vezes era 2 minutos, 3 minutos. Aí eu ficava, eu sou uma pessoa que não tem compromissos com horários. E aquilo foi me afundando, me afundando, me afundando. Até que um dia eu tive algumas experiências, né? Eu conheci uma pessoa e ela falou um pouco de umas coisas que fez sentido, trouxe pensamentos mais funcionais, né? Já estava há muitos anos ali na carreira. E aí chegou uma pessoa e falou, olha, você é isso, você é isso, você é isso. Mas nem sempre isso está refletido, né, em algumas coisas, porque você encontra desafios nessa função. E aí eu virei para aquela pessoa e falei assim, nossa, obrigada. Porque hoje eu entendo que eu sou isso e o trabalho é aquilo. Então esse rolê não está nem combinando com quem eu sou. Entende? Que às vezes a gente está num lugar que não tem nada a ver com a gente. E a gente está lidando, sofrendo todos os dias. Você precisa se questionar. Todo dia eu vou para um lugar que é exigido alguma coisa que eu não tenho para oferecer. E talvez ser humano nenhum. E vai ter uma rotatividade alta, certo? E vai ser sempre assim, até sugar o máximo, aí vem um novo para ser sugado, vai ser um novo para ser sugado. Um ciclo eterno. Isso é um sinal de uma empresa não madura, porque hoje grandes empresas que estão preocupadas, né, com os seus colaboradores e querem manter uma alta produtividade, estão pensando em saúde mental. Verdade. Eu tive um trabalho assim que, tipo, eu tinha que... Era discussão, né? Sempre eu discutia com meu amigo, que era meu amigo de muito tempo. Eu tinha que entrar na hora 5 minutos, 10 minutos antes. Eu tinha que, talvez, sair 1 ou 2 horas depois, fazendo hora extra, e se eu falasse que eu não podia ir de sábado, nossa, era uma polêmica. Eu falei, mas, mano, eles não querem um funcionário, eles querem um escravo. Aí ele, não, mas toda a empresa quer um escravo. Eu falei, então ferrou, não vou trabalhar em lugar nenhum. Então, olha Falei, essa crença. porque eu falei, Imagina caramba, se a gente cara. vive com base nessa crença, né? Falei, caramba, agora eu não posso, o combinado era eu entrar um horário e sair outro, e aí se eu não falo que eu não posso sair nesse horário hoje 1 hora a mais, como ele quer, aí eu sou um funcionário ruim. Porque todo mundo me taxava assim, hoje eu tenho faculdade, eu vou ter um trabalho. Pô, mas, caramba, um dia que você chega na faculdade, eu falei, um dia, mano, não vou chegar atrasado hoje por causa do trabalho. Eu combinei isso, era o combinado, foi isso. Quando eu pudesse, eu ficaria. Aí todo mundo já me taxava, não tem compromisso, não tá comprometido. Aí eu ficava também, falando, mano, será que eu sou descomprometido? Ou o que tá acontecendo? Ou será que querem um escravo mesmo? E na verdade queriam um escravo mesmo. Eu costumo fazer a pergunta, quem tá errado na cena, né? Você descreveu uma cena. Fala quem tá errado na cena. Dá uma olhada aí com calma, quem tá errado na cena. Porque a gente fica com a falha sempre do nosso lado. E às vezes não é na gente. Não é na gente.
é um preço a ser pago, né? A gente precisa avaliar. Eu sei que tem pessoas aí em diferentes momentos de vida, da vida, é verdade. né? Mas é importante a gente pensar qual é o lugar que a gente quer ocupar, né? No trabalho, na nossa vida pessoal. Tem um outro ponto que envolve uma responsabilidade aí também. A gente está falando sobre a falha, né? A gente falou sobre a aceitação, sobre vulnerabilidades e tal. Mas eu tô pronto para a inevitável falha do outro. Os outros também vão falhar comigo, né? O outro também não vai ser perfeito. E geralmente a gente faz eu falo que a conta não fecha, que é assim. Quando eu erro, eu quero muito receber acolhimento. Ouve as minhas justificativas, por favor. Né? Calma, não foi bem assim, foi o ônibus. Foi. Agora, quando alguém erra comigo, você tá louco que você errou comigo? Você é isso, você é aquilo. E aí eu caio. Então, assim, esse exercício é vital. Pra saúde mental, ele é vital. De dizer assim, calma, se fosse eu que tivesse cometido esse erro, que olhar que eu gostaria de ter? Para a qualidade das nossas relações, né? Para que a gente possa viver bem. Porque aí a gente pula de relacionamento em relacionamento, a gente não mantém amizade nenhuma, aí a gente também se torna aquela pessoa intransigente dentro do trabalho, né? Porque ou eu tô no polo, né, daquele que tá ralando e fazendo tudo, ou eu tô no polo daquele que não compreende nada, exigindo e querendo mais. Extremos. Então, a gente vive uma sociedade onde a gente não se respeita. E, de novo, isso não tem a ver com alta produtividade. Não estou falando... As pessoas que são perfeccionistas tendem a enxergar as coisas em padrões tudo ou nada. Então, pode, nesse momento, outros perfeccionistas estarem ouvindo coisa do tipo. Então, ele está dizendo que é para eu ser relaxado. Então, ele está dizendo que eu não devo me cobrar. Então, ele está dizendo... Não, eu não estou dizendo isso, certo? Eu estou dizendo que buscar acertar é diferente de viver evitando errar. Buscar a coisa certa envolve que tipo de emoção? Nossa, eu estou motivado, eu estou feliz, eu estou querendo melhorar a minha vida, me desenvolver. Evitar o erro envolve medo. Envolve medo da rejeição, da punição, do fracasso. E aí eu estou tenso, eu estou ansioso. Quando não dá certo, eu deprimo. Então, buscar progredir não é o mesmo que evitar errar. Acho que é essa a ideia que a gente precisa ter na cabeça. Porque a gente pode crescer, a gente pode melhorar a nossa vida, a qualidade do nosso trabalho, sem precisar ser tão duro com a gente e com os outros. Eu mesmo penso assim, às vezes eu evito errar pensando que eu tô progredindo, mas às vezes pra eu progredir eu preciso errar. É isso? Exato. É isso. É isso. Entendi. Se eu não estiver aqui errando alguma fala, alguma concordância verbal, algum jeito de olhar, alguma coisa, eu não me permito fazer o diferente. Tem uma curva de desenvolvimento também, né? Muito interessante. E até pra gente trazer quero te ouvir aí, né? E acho que muito legal. Volte mais vezes. Eu tô me despedindo. Que vai não! Vai não. Mas até pra deixar uma mensagem, porque acho que, assim, o sonho de todo mundo. Todo mundo vai lá, se coloca na internet, seja qualquer profissão. Todo mundo tá o tempo todo querendo saber tudo. Tá em todos os lugares. E eu vejo muito esse olhar, eu recebo muito isso de, você é muito confiante, você é muito confiante, você é muito confiante. Veio de tanta porrada essa confiança, de tanta coisa que eu fui, gente, misericórdia. E quando eu ouço, às vezes, algumas pessoas, né, que participaram dessa trajetória, eu falo assim, veio de tanto aprendizado, de tanto recomeço, de tanta cara que a gente quebra no meio do caminho. E hoje, de fato, você consegue, com o passar do tempo, que nem mesmo a gente ouvindo você falar quantas e quantas aulas o professor Júlio já não deu, quantas e quantas aulas que você saiu às vezes e falou, meu Deus, será que eu entreguei tudo que eu tinha para entregar? Sim. Então, assim, a gente também, a internet, o fazer tudo do dia para noite, tudo tão rápido, né? Acha namorado rápido nos aplicativos, pede comida rápido, tá tudo tão pronto que a gente fica com essa sensação de que a gente tem que estar pronto também. Então, eu acho assim, trazer uma visão de que a experiência também faz você uma pessoa melhor que é importante. Concordo. E quando você foi falando, na minha cabeça só ficava assim, viver é processo o tempo todo, viver é processo. Não tem ponto de chegada. A gente sabe que o final do caminho é morrer. Certo? O final da história de todo mundo é igual, certo? O final da minha história, da sua história, a gente vai chegar um dia, a gente vai morrer, certo? A questão é que a gente vive até este dia. E até este dia, a vida é processo contínuo. Não tem uma
uma linha de chegada. Eu falei, agora eu cheguei, tô aqui e não vou fazer mais nada. Aí você começa um caminho de queda, de perda de saúde, porque hoje a gente entende que um envelhecimento saudável é um envelhecimento ativo, né? E essa atividade envolve sempre processos. Então, quando você falou estar atento à experiência, não tem ninguém que eu admire, certo? Todas as pessoas... Hoje eu estava num exercício pessoal mesmo, estava escrevendo ali, é um exercício de valores pessoais, eu estava, o que tem nas pessoas que eu admiro? E não tem. Em todas as pessoas que eu admiro, nenhuma delas que não viveu um processo de evolução, de construção, de desenvolvimento. Uma pessoa que soa para mim como arrogante, como se ela não precisasse de nada, como se ela não tivesse nenhuma vulnerabilidade, isso me distancia dessa pessoa. Eu não admiro esse tipo de pessoa. O que me conecta são pessoas que admitem os seus processos, que admitem aquilo que é difícil para elas e que elas superaram com diferentes formas, assim. Ou nas relações, ou estudando, ou tentando de novo. É isso que eu admiro nas pessoas. Então, olha para as pessoas que você admira e fala assim, meu, o que tem nelas que me faz gostar disso, né? A gente olha o bolo pronto ali, mas esquece que precisou bater os ovos, misturar farinha, fazer um monte de coisa ali no... Trabalhar para comprar os ovos. Você sabe que a minha experiência de morar sozinha foi muito isso. A minha mãe ligou, né, lá do Pará pra cá, isso há mais de 15 anos atrás. Ela falou, o que é? Eu falei, nossa, tipo assim, a gente trabalha, daí a gente compra roupa, daí a gente compra o sabão, daí a gente liga a máquina, daí põe a máquina pra bater, aí esquece de tirar porque tá estudando, aí a roupa fede, aí a gente estende... Né? Porque mãe faz isso tudo, né? E aí eu falava assim, cadê minha roupa? Cadê minha comida? Eu queria comer e dormir. Como que elas não vão sozinhas, né? Para as coisas. Isso. Então você vai entendendo a vida e vai percebendo toda essa crescente. Obrigada por estar aqui. Ai, meu Deus, gente. Uma hora voou. Voou muito. Rápido mesmo. Verdade. E conta um pouquinho aí pra gente quais são os próximos passos. A gente vai deixar o arroba pra te seguirem aqui também, porque acho que a gente merece conteúdo de qualidade, merece coisa boa e você entrega isso com muita maestria. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço mesmo. Bom, quem quiser seguir lá no Instagram, o Voz Cognitiva, é voz com 2 S's, porque significa vida, significado e sentido. Olha. No mundo, ou é mundo. Então pode seguir lá. Todos os dias tem conteúdo de terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema aplicado na vida. Então, se isso fez sentido para você, acha importante, né? Dá uma clicada lá, segue a gente, porque a nossa missão enquanto Voz é ajudar as pessoas a viverem uma vida com sentido, né? Uma missão, né, com alta responsabilidade, mas foi o que serviu para mim, foi o que mudou a minha vida, as terapias cognitivo-comportamentais, e eu entendo que eu posso contribuir com o mundo dessa forma. Ai, que lindo, obrigada, volte mais vezes. Eu que agradeço o convite, gente, agradeço demais. Meu primeiro podcast, depois vocês falam se vocês gostaram ou não. E o que eu posso melhorar. Exatamente, pronto. Perfeitos que não somos. Isso. Beijo no coração de vocês, curte, compartilha, comenta. Valeu, Lucas. Valeu, professor. Aí, tá e até a próxima. Beijo. Tchau, Tchau, galera. tchau. Tchau, tchau. Tchau.